Olá, galera, nós estamos iniciando aí o nosso Quinta Cast hoje com um convidado especialíssimo aqui. Vai ser um tempo bate-papo assim, muito agradável. Estou com um cara assim, extremamente polêmico, mas sabe aquele cara que é um raio-x? Você olha para ele assim por fora e você enxerga exatamente quem ele é por dentro, né? E eu vou já iniciar aqui dando um presente para esse cara, porque eu fiquei sabendo que ele é torcedor fanático aí do Timão, entendeu? Do Corinthians. Então, eu já quero, nesse bate-papo aqui, expressar minha alegria, viu, Ari? Valeu, obrigado. De receber você aqui, é uma honra muito grande. Eu sei da sua trajetória, da sua seriedade, né, do seu compromisso. E nós estamos aqui para debater um tema interessante, que é o perfil por um fio. A gente sabe que nessas redes sociais aí tem muita gente adoecendo, né? A impressão que a gente tem nos perfis é que as pessoas, ou nos perfis, é que as pessoas elas estão sempre felizes, né? Está sempre dando tudo certo, e tem aí uma galera adoecendo porque elas não conseguem ter aquela vida, né, hollywoodiana. E eu estava vendo aí o Whindersson Nunes desabafando, né? Um cara que tem hoje 73 milhões de seguidores, um cara da comédia, né? Um cara da alegria, falando da desgraça por trás daquela graça toda, que é a droga, né? Eu sei também que você é um leitor assíduo do Rubem Alves, um cara extremamente polêmico aí, que lá em 1968 foi chamado de subversivo. O cara teve que mudar do Brasil, perseguido aí por conta das ideias, né, que ele tinha. E a gente vive nesse país aí onde a gente tem dificuldade de expressar, né, aquilo que a gente pensa. E tem alguns livros dele interessantes. Eu tive o privilégio de ler o livro sobre a ostra, né? Se você quiser ser feliz, você não vai formar uma pérola, né? Então, mas tem um cara assim da época dele que ajudou na formatação da teologia da prosperidade, que é o Leonardo Boff. E eu queria começar esse bate-papo, vou te dar a oportunidade de apresentar-se, eu queria começar esse bate-papo no livro do Leonardo Boff, que é A Águia e a Galinha, né? E a águia que caiu no ninho no galinheiro e começou a viver como uma galinha e perdeu a sua identidade, a sua consciência de identidade, e começa a ciscar até que a galinha chega e diz: olha, filha, você é águia, e aí ela começa a voar. Então vamos lá, você acha que nesse mundo do perfil a gente não tem muita galinha pagando de águia, não? Negócio complicado, o contrário, né, do livro do Leonardo, né? Bom demais estar aqui, bom tentar compartilhar alguma coisa que vai agregar, né, dentro dessa questão. Agora, esse lance das redes sociais, esse desafio de pensar a interação das pessoas, tá um negócio complicado, porque talvez as redes sociais estão tomando um rumo que ninguém havia previsto. E os únicos lugares que eu vi, até falando de literatura, que trazem um pouco disso, são aqueles livros lá, aquele Admirável Mundo Novo, e o 1984. Embora eu acho que os dois não foram precisos nas previsões que fizeram. Né? Porque os dois falavam sobre uma distopia do que seria o futuro, e primeiro eles erraram o ano, né? Não era nem década de 80, é agora que está acontecendo. E segundo, que ambos radicalizaram em expressões diferentes das suas previsões. Então, um acreditava, o 1984, que o controle das câmeras faria com que a gente, da onde vem a expressão Big Brother, né? Então, que o controle que as câmeras exercem sobre nós iria controlar e determinar a nossa vida. A gente está vendo um pouco disso por conta das redes sociais. Hoje, todo lugar tem câmera, né? O nosso celular tem câmera. E o Admirável Mundo Novo dizia que nós iríamos nos afogar no meio do volume de informações, a ponto da gente não saber mais o que é verdade. Agora é verdade. Também está acontecendo. Então, os dois fizeram previsões muito interessantes, mas a gente, no começo da internet, ali, anos 90 e tal, a gente não fazia ideia de que isso ia tomar o rumo que está tomando. Então, as pessoas estão sofrendo? Eu acredito que sim, exatamente por não saber separar, né, aquilo que é um uso saudável de um uso
crônico, até que chega a ser até patológico de redes sociais, porque a gente está acreditando em tudo que está explodindo na nossa cara ali, né? E como você disse, rede social é um problema, porque ninguém posta foto com o dente Pagando sujo, conta, né, filho? pagando conta, pegando fila no banco. Toda vez que eu pegava uma fila para renovar carteira de motorista, sabe aquelas coisas assim desagradáveis, eu falava assim, eu não vejo o Neymar pegando fila para... Não pega, né? Mas como? O que ele faz? Quem que ele paga que eu precisava estar pagando também para não ter que me submeter a isso, né? Ari, a gente vivia, né? Lá eu vivi, né? Eu sou mais velho que você, mas na minha época a gente vivia entre aquilo que era fantasioso e aquilo que era realidade, né? E a gente viveu isso muito tempo, né? A gente é da época do Zorro, né? O mascarado. Hoje o cara vai para as redes sociais e cria um perfil, ele é o Zorro da nossa época, é o mascarado da nossa época, né? Então a gente viveu muito esse mundo do imaginário e do real, mas hoje a gente vive do virtual, né? O mundo virtual. E aí quando você vai para a Bíblia e lê a Mulher Virtuosa, por exemplo, eu chego a pensar que ela está mais para virtual mesmo, né? Então esse mundo virtual hoje, onde exige uma imagem, né, e as pessoas elas acreditam naquilo, elas buscam aquilo. A gente sabe, né, há um tempo atrás lançaram-se o filme A Invenção da Mentira. Eu assisti aquele filme e fiquei tentando imaginar a vida sem mentira, cara. Ela é quase que inviável. Imagina o cara chegar para você e falar, ei, Ari, gostou do café? Você, cara, uma porcaria. O cara não dá conta disso, né? Então o que a gente vai perceber? Filme é hilário, né? Porque então, não fecha para nós a conta. Né? Isso. E o que a gente vai percebendo aí nesse mundo do perfil? O cara acaba criando uma mentira para se proteger, né? Na cabeça dele, a mentira o protege, quando, na verdade, ela o esconde, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu lido com muitos adolescentes que vêm dessas angústias, né, de uma vida que a mídia apresenta e que não é a realidade para ele. Então, quando ele busca aquilo, ele tem as pessoas que ele segue, essa vida bonita que não tem que pegar fila, né, não tem que pagar conta, né, o cara está rindo o tempo todo, né, carrões e roupas maravilhosas e joias caríssimas. E aí o cara entra dentro da casa dele e a realidade é outra, ele sai do quarto e vai para a cozinha, para a sala, a realidade é outra. Como lidar com isso? O Timothy Leary, que foi o inventor do LSD, chegou a presenciar o início da internet. E ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou o seguinte, o potencial de entorpecimento, do quanto isso vai ser viciante, vocês não fazem ideia. Vai colocar o LSD no chinelo. E é engraçado porque ele, além de ter sido o inventor, ele foi o defensor, né, dessa droga com uso recreativo mesmo, né? E, então, nos anos 90, ele estava vivo, por isso que ele presenciou a questão da internet. O que nós estamos vivendo hoje, como eu falei, não é algo que foi muito previsto. A gente não fazia ideia de como seria essa interação com o online. E o lance é que, no começo, a gente entrava no online para complementar a nossa interação presencial. Depois, num determinado momento, a gente chegou num ponto de equilíbrio para falar, olha, eu tenho uma vida e agora eu vou, através das redes sociais, expressar isso também no online. Agora nós estamos numa terceira fase. Substituiu. Onde eu prefiro o online do que o presencial. Como se você pudesse saber tudo que você quer saber a meu respeito a partir daquilo que eu exponho. Só que essa exposição é uma exposição totalmente seletiva. Eu vou mostrar aquilo que eu quero, isso não condiz com a integralidade de quem eu sou. E pior, né? Ainda instiga outras pessoas a cobiçarem a minha vida, porque elas não sabem das dores que envolvem a caminhada real, né? Então isso está virando patológico? Está demais, porque as pessoas estão preferindo se comparar nessa questão aí do online e dessas expectativas que são criadas. Você falou de adolescentes e tudo mais. Essa molecada toda está enrolada, porque eles vão precisar repensar muitas coisas sobre essa interação com o virtual. E os pais precisam saber ancorar todas as coisas que estão no online com o mundo real. Agora, como isso vai ser feito, é que a gente precisa de uma sensibilidade, porque ainda é um assunto pouco explorado. Ok. Será que essa responsabilidade não é nossa, né, como pais? O que leva hoje um adolescente para o mundo virtual,
para o mundo fantasioso, para o perfil que não condiz com quem de fato ele é? Por que ele tem que viver essa mentira? Será que o mundo real está muito cruel para ele? Eu tenho um filho de 11 anos e eu vejo uma crise de muitos pais dizendo assim: eu estou adiando o meu filho ter telefone celular, por exemplo. E na minha casa é complicado. Eu tenho muita internet, eu tenho mais monitores do que gente lá, aliás, bem mais. Lá em casa parece o centro de lançamento de foguete da NASA, de tanta tela. E o meu filho já tem telefone celular, deve ter uns 2, 3 anos. É incrível. Se eu falar assim, filho, pega seu telefone, está sempre jogado para algum canto sem bateria. Então, o que nós fizemos lá? Eu sou uma pessoa que está muito online, eu trabalho com isso quase que o tempo todo. Então, nós tentamos fazer com que nós estivéssemos junto com ele desde o começo para que encontrasse um ponto de equilíbrio nessa questão toda. Então, o meu filho não valoriza celular do jeito que outras crianças valorizam. O meu filho joga, mas a gente tem um lugar de usar computador todo mundo junto. Do mesmo jeito que a gente não vê televisão no quarto, a gente não tem computador no quarto. Aliás, nem mesmo o telefone celular de levar isso para esses lugares. Nós temos um lugar onde a gente senta aqui e está todo mundo vendo o que todo mundo está fazendo e a gente usa tecnologia, tudo que a gente está fazendo ali, juntos. Aí o que acontece? A maneira pela qual eu vou interagir com essas questões virtuais, o como eu me exponho, o como eu consumo conteúdo e, ao mesmo tempo, permito que a família esteja ativamente participando da minha interação com o online, faz com que eu vá gerando uma referência para aquilo que meu filho vai fazendo. Então, as pessoas vão preferir o online toda vez que elas se deslumbrarem com as idealizações e não conseguirem perceber que a vida delas, primeiro, não é tão ruim assim, como ele pode estar achando que é por causa da comparação que ele está fazendo com o online. E segundo, quando ele descobrir que a vida das pessoas também não é tudo que elas postam. Então, eu tenho tentado trabalhar, por exemplo, com o meu filho, essa questão de achar esse ponto de equilíbrio. E uma das coisas que eu faço, que eu acho que tem dado um bom resultado, é me expor sempre. Expor as minhas mazelas e as minhas dores. Eu falo para a galera o seguinte, que se eu começar a me apresentar pelo meu pior lado, dali para frente a tendência é melhorar. É bom assim, né? Mas se eu começar pelo melhor lado, a tendência é piorar. As decepções virão, porque depois você vai descobrir as minhas incoerências. Agora, as pessoas estão preparadas para o nosso pior, porque também a gente tem uma carência de ídolos, né? Os caras que estão nas redes, seguindo as pessoas, as suas ideias, é porque elas têm uma necessidade de alguém que as conduza. Como que é? Onde que a igreja entra nesse processo? Eu estou lembrando aqui quando Samuel vai escolher o rei, e aí aquele texto célebre, né, que a gente está sempre usando, o homem vê o exterior, Deus vê o coração, né? Mas o mundo é movido pela imagem, pelo exterior, isso ainda impressiona, né? E as pessoas têm meio que medo de lidar com a realidade. Como é que a igreja entra para ajudar as pessoas a lidarem com a realidade? Eu acho que na própria educação dos nossos filhos, a gente, por exemplo, não prepara o filho para sofrer, a gente prepara o filho para ter prazer. E quando o filho sofre, a gente morre. Eu estava conversando com a mãe, pastor, meu filho, filha, deixa seu filho crescer. Deixa seu filho crescer, deixa seu filho cair. E mostra para o seu filho, que aí é a formação da pérola, que o Rubem Alves faz, que é essa coisa da ranhura, do desgaste. E, às vezes, a gente quer poupar os filhos dessas coisas e eles não estão nem preparados para lidar com o mundo real. E aí, para onde eles vão? Para esse mundo virtual. Eu levei o meu filho no ano passado a um velório pela primeira vez. Ele estava com 10 anos de idade. E na internet ninguém morre. Não. Na internet você é cancelado, é diferente, né? Você morre em vida. A minha esposa, na ocasião, até falou assim, mas você vai levar ele mesmo? Eu falei, vou. Falei, por quê? Porque primeiro é alguém do convívio dele. Uma pessoa da igreja, mas que frequentava a minha casa. Falei, eu faço questão, ele tem que ir. E ele foi. E não foi o único velório que ele foi do ano passado para cá. Então a gente vai vendo que essa questão que você falou do preparar para a dor e para a realidade, não apenas como pais, mas como igreja, a gente deveria estar falando mais sobre isso. Sobre as nossas mazelas. É expor o pior? Não, eu não diria todo o pior. O real. As nossas fragilidades, as nossas dúvidas.
Quem disser para mim que estudando Bíblia não tem dúvida, não está estudando. Não tem crises. Né? Tanto que eu adoro, às vezes, falar sobre as crises e como isso é magnético para pessoas que, às vezes, estão sofrendo com as idealizações. Porque, às vezes, o cara olha a vida do pregador motivacional e é só vitória. O coach hoje. E aí é só vitória. E, de repente, ele vai ver a gente pregando e a gente falando das nossas angústias com relação às questões da Escritura. Aí o cara fala, rapaz, esse cara parece gente de verdade. E isso atrai. Isso gera uma empatia, que é uma grande oportunidade então, da gente pregar o Evangelho. Será que por causa disso os jovens não estão entendendo que a nossa pregação é uma mentira? Porque aí o que o cara faz? A vida real é isso. A igreja prega esse mundo lindo, maravilhoso, de Alice, né? E aí ele vai para o virtual e aí ele vê uma vida perfeita. Ele fala, cara, mas pelo menos essa aqui, né, se aproxima mais com aquilo que eu quero. Não exige sacrifício. Né? Então, você tem os dois lados. Você tem uma igreja que prega uma vida só de vitória, mas também você tem uma igreja que prega uma vida só de sofrimento. Né? Quanto mais desgraça, melhor. Eu sou da época dos Vimalquianos. Né? Vimalque era um cara que só ia para Apocalipse. Quer dizer, o cara capotava o carro, ele achava o cara lá em Apocalipse. Toda desgraça o cara achava. E eu já tive colega que pregava... Ele não pregava isso, mas ele queria dizer isso. Quanto mais desgraça, melhor, porque é sinal que Jesus está voltando. Então, a nossa pregação hoje ela é coerente, ela faz o cara sair desse mundo do perfil, que é um fake, para a realidade, sim, sem trauma. O que está acontecendo, muitas vezes, é que a pregação está se convertendo às expectativas das pessoas. Okay. Por exemplo, as fotos que, às vezes, a gente posta daquilo que nós estamos fazendo como igreja. Eu não estou dizendo que determinado modelo do que a gente adota esteja errado. A gente vai ter a foto da pessoa adorando no meio do culto, nós vamos ter a foto do projeto social que a gente faz. Mas é importante ter uma diversidade de tudo que nós estamos fazendo. Não apenas das partes que são bonitas. Inclusive, não só filmar os nossos velórios, então, né? Aliás, a gente já teve velório que teve que transmitir, porque tinha parente que não dava para vir. Uma coisa que é impensável. E o trauma que gera em nós pensar nisso. Eu já avisei os irmãos lá da nossa igreja lá. Falei assim, no meu velório pode fazer selfie. Okay. Já está autorizado. Você falou assim, não, mas é um constrangimento. Gente, é porque nós somos de outra geração. Você vai fazer de tudo para morrer sorrindo. Não sei se vai ser possível, né? Mas a gente sempre fala assim, a gente tem que entender que algumas coisas não têm volta. Às vezes um parente está tão distante que não vai poder estar. Eu não estou dizendo necessariamente filmar o morto, mas naquele momento onde todo mundo se junta para falar alguma coisa, a pessoa se sente parte. E essa geração agora se sente parte, mesmo trabalhando essas questões à distância. Nós é que sofremos durante a pandemia, né? Na crise de achar que o culto não era culto o suficiente só porque a gente estava distante fisicamente. Né? Então, essa geração, essa molecada toda está sofrendo. Porque é o que você falou, nós trabalhamos uma pregação que às vezes não tem uma conexão muito prática com a realidade, talvez a gente está idealizando demais, e eu não sei por que nós estamos fazendo isso, sinceramente. Eu não sei por que isso está na moda. É para atrair pessoas? É para fazer manutenção dos interesses das pessoas das nossas comunidades? Então, nós não estamos crendo na suficiência do poder da própria palavra. Ok, isso é interessante. A igreja, você acha que ela está indo para esse caminho de uma demanda? A gente está tentando suprir o que o mercado está exigindo. Tem um mercado gospel, né? Existe uma expectativa que as pessoas criam e a gente vai tentando atrair as pessoas com isso. Não está funcionando, né? A igreja tem que ter o diapasão, né? Ela tem que ditar o ritmo da música, ela tem que apontar o caminho, e a gente está meio que tentando pegar a galera assim, o que eles gostam, né? E não o que de fato eles necessitam. Eu acho que nós chutamos uma bola muito longe e às vezes nós estamos querendo botar Deus para correr atrás. E aí fica complicado. Eu já vi igrejas que falam assim, a nossa estratégia é manter a porta o mais larga possível, para todo mundo entrar. E lá a porta dos fundos, que é por onde as pessoas saem, o mais fechada possível, para que haja retenção do público que passa por ali.
Eu vejo isso como uma estratégia de até mesmo fazer evangelismo a partir daquilo que é a experiência da vida congregacional. Mas, sinceramente, eu prefiro manter a porta estreita da frente. É claro, até porque é isso que Jesus ensinou, né? A porta é estreita. Para entrar. Agora A porta para sair, eu faço questão de abrir o máximo possível. Se alguém quiser transferência para qualquer outro lugar, eu dou a carta em branco para ele escrever o que ele quiser. Mas não é porque a igreja está preocupada em encher o templo de gente e esvaziar o mundo de Deus? Porque se você bota a porta do fundo bem fechada, então bem estreita, os caras não vão sair, né? Mas qual a motivação de ficar? Verdade. E aí você vai ter que fazer isso que você falou. Vai ter que pegar e falar, opa, eu preciso trabalhar o que for necessário para reter esse público, para segurar essas pessoas. Aí nós vamos aliviar os temas difíceis, nós não vamos falar das coisas que incomodam, nós vamos mostrar aquilo que as pessoas querem ver. As redes sociais hoje estão trabalhando com um algoritmo e que é até interessante, se você souber como as regras funcionam, para usar isso a seu favor. Se você começa a ver, por exemplo, motos nas redes sociais, só vai aparecer moto para você. Quanto mais você vê, mais aparece. É só você querer comprar um modelo de carro, você só vê aquele carro na rua, né? Daqui um pouco, mas a rede social ela filtra e fala, esse cara que é moto. Aí começa a aparecer oficina de moto, seguro de moto, tudo relacionado à moto. Se o cara consumir pornografia, vai acontecer a mesma coisa, porque as redes trabalham para manter a sua audiência. Agora, vamos trazer isso para o culto. Se a gente fizer a mesma coisa no culto, nós podemos até resolver o problema de manter a audiência da pessoa. Mas isso é um absurdo, porque eu não estou dando a integralidade do evangelho que tem o poder de transformar a vida desse cara. Eu estou simplesmente dando aquilo que ele quer, para que ele continue se alimentando. Então, eu diria que esse processo ele não é sustentável. As decepções com a imagem vão acontecer quando ele descobrir que aquilo que nós estamos postando no mundo real não condiz com a realidade, da mesma maneira que as pessoas estão se decepcionando com a internet. Ou então ele vai se sentir inadequado. Vai olhar e vai falar, não, nós somos os crentes que não tem problema, que trocamos de carro todo ano, né, que as nossas famílias é de propaganda de margarina, porque a gente joga tudo para debaixo do tapete. E aí o que acontece? Ele olha para a família dele e fala, rapaz, Deus não está na minha vida. Então você está dizendo que as redes sociais, elas descobriram do que o cara gosta e o trabalho dela é dar para o cara o que ele gosta e a igreja tem que dar o que o cara precisa. E a gente corre o risco de estar dando para o cara o que ele gosta. E aí a gente pode matar o cara nesse processo. A rede social tem uma coisa engraçada, todas. Dá para você manipular o algoritmo a seu favor. Eu fiz isso no ano passado, ensinei a minha sobrinha, que tem 17 anos, ela não acreditou, ela queria comprar um telefone, e aí eu passei para ela a especificação do telefone que ela tinha que comprar. Eu falei, não compre menos do que isso. Aí ela olhou, foi pesquisar, ela falou, R$ 2.500 um telefone desse. Eu falei, não, você acha de 1.500. Não, como? Eu falei, eu vou te ensinar. Aí eu ia em todas as lojas, todos os sites de venda grandes do Brasil, pesquisava o telefone, punha no carrinho, caro mesmo, e abandonava. Não comprava. Eu só entrava, adicionava no carrinho e abandonava. O que acontece? Tudo está sendo rastreado. As redes sociais, ao pegar isso, começa a avisar os sites que eu quero comprar um telefone. E aí começa a aparecer as ofertas nas propagandas no Instagram, por exemplo. Aí o preço do telefone aparecia para mim. Promoção, R$2.000. Promoção, 950. Aí, de repente, aparece promoção, o telefone que ela queria, na loja oficial da marca, R$1.500. Eu catei o link, mandei para ela, ela foi lá e comprou o telefone na hora. Como que você arrumou isso? Eu falei, deixa eles brigarem para ver quem vai fornecer o melhor preço. Vamos trazer isso para o mundo real. O problema da gente trabalhar sob demanda, da gente se permitir achar que esse grau de idealização e de querer servir a pessoa naquilo que são os interesses dela seja lícito, vai gerar a seguinte distorção. Nós vamos aqui ficar dando o que o cara quer. E daqui um pouco abre outra portinha aqui do lado que vai dar um pouquinho mais do que ele quer. E essa pessoa não vai ter o menor pudor, não interessa nem onde que está Deus nessa história.
Ele literalmente vai sair daqui e vai para ali. Por quê? Porque ele está indo onde é melhor para ele, segundo os interesses dele, Okay. e não segundo aquilo que ele precisa. Então eu diria que a internet, ela é um catalisador de algumas coisas que já estão acontecendo na realidade. E aí o negócio vai ficar feio. Por quê? Porque esses anseios de satisfazer os próprios desejos, de receber aquilo que eu quero e das idealizações que a gente vai fazendo, na internet vai agora se tornando patológico, porque o volume de informações e a velocidade é muito grande. Okay. A gente recebe muitas coisas e a gente se decepciona mais rápido do que talvez se decepcionaria na caminhada presencial da vida da igreja. Isso vai gerando uma superficialidade, né? E a geração nossa, ela é superficial. Ela quer essas coisas eu fico acompanhando geração X, geração Y, geração Z, a forma como as coisas acontecem, a velocidade que as coisas acontecem e o grau de rasura que isso também traz. E aí a igreja tem um problema, né? Porque a gente trabalha muito com a profundidade, as pessoas não querem, né? Charles Swindoll disse que as pessoas elas não suportam coisas profundas, cavernas profundas, águas profundas, tem que ser tudo raso. E a igreja não pode ir para o raso, ela tem que ir para o profundo. Aí Jesus vem e diz que os filhos das trevas são mais hábeis do que os filhos da luz. E eu sei que ele está falando de estratégia, não é de princípio, né? Será que a gente não tem o melhor princípio e a pior estratégia? O curioso é que quando a gente está bem alicerçado no princípio, eu diria que a estratégia parece até se tornar algo insignificante. Você com certeza deve conhecer igrejas onde às vezes a liderança, os pastores ali, o conselho da igreja ama Jesus, ama o evangelho, pode pregar um evangelho até assim não muito sofisticado, mas prega a verdade. E aí, quando você vai para o culto, a gente chega lá e fala assim, rapaz, eu não faria essa papagaiada, tudo que esse povo está fazendo de jeito nenhum. E, no entanto, são muito frutíferos. Por quê? Porque faz com sinceridade e com inteireza de coração naquilo que sabem, naquilo que alcançam. O que não sabe, nem tenta. E aí, por conta disso, até a estratégia, que não é a melhor das estratégias, dá fruto, porque a semente é boa. A gente vê a parábola do semeador lá, é 30 e poucos % da semente só que vai cair no solo bom. Só que essa semente caindo no solo bom, ela vai produzir a 30, 60 e 100 por 1. Eu diria que a estratégia é a gente não querer desperdiçar semente em solo ruim. Essa é a questão. Isso é importante? Eu acho que sim. Eu acho que a gente não sabe qual que é o solo ruim e qual que é o bom. Exatamente. Nós queremos ter controle sobre o processo. Agora, uma coisa, nós temos certeza, não tem semente ruim naquele que nos deu a semente. Desde que a gente não manipule ela geneticamente, né, para tentar obter algum outro resultado aí que seja do nosso interesse, nós deveríamos confiar mais na semente e trabalhar mais a questão do princípio, essa integralidade do que a gente foi chamado para fazer. O resto, vamos fazer com excelência? Claro. Vamos fazer a melhor semeadura que a gente puder. Então, muita igreja, em nome do método, está fazendo uma semente transgênica, né? Vamos mudar isso para render mais rápido, né? Para gerar mais rápido. Então, qual que é o meio termo disso, né? A gente escuta muito. Eu li lá, meados de 90, um livro do Geisler, que é Igreja, Forma e Essência, né? Aí ele fala o seguinte, a gente não pode desprezar a essência, que é sempre o mais importante, né? É o fundamental, é o princípio, mas a gente tem que pensar em forma. Daí eu tive o privilégio de conhecer o Rick Warren, fui num congresso com ele, e ele fala sobre isso também, né? A igreja ser bem estratégica na maneira de apresentar o evangelho, que o seu público determina o seu estilo, aquelas coisas todas lá de igreja com propósito, e a gente vai ouvindo isso, e a gente vai se perguntando, né, cara, como que a gente deve transitar entre o princípio, né, e a essência, a forma. Aí você lembra de Eliseu, o cara chegou lá, as águas eram amargas, e aí ele falou, vai lá e joga sal na fonte. Isso foi uma estratégia que ele criou, né, e que deu certo. E, por outro lado, você tem gente supervalorizando a estratégia e abrindo mão do princípio, e as pessoas vão ficando perdidas. Então, a gente está falando aqui de perfil por um fio, essa coisa vai um dia ruir,
essa coisa que não é verdade vai cair, essa casa que não está na rocha vai cair, é só questão de tempo, né? E as pessoas vão chegar muito feridas, né? Muito machucadas. Mas como tirá-las dessa mentira, né? E apresentá a elas essa verdade transformadora de maneira profunda e criativa? O que está difícil é a gente conseguir ter, às vezes, paz no nosso coração para entender que a gente não tem todo esse controle sobre o processo. E a gente confiar no tempo também da semente, trabalhar o princípio, trabalhar a verdade e deixar a verdade brilhar. Deixar Cristo se manifestar através daquilo que é feito com toda a honestidade, sinceridade e coerência do Evangelho. Eu acho que às vezes a gente tem uma pressa preocupante. Isso tudo que a gente está falando do mundo real é o que a gente está vendo também hoje na internet. O cara vai na internet, vê uma idealização de qualquer coisa, do físico, do carro, do dinheiro, da felicidade, e aí isso gera uma ansiedade no coração dele. Quando a gente está falando agora do processo das igrejas, nós estamos fazendo a mesma coisa. A gente vai lá e olha o resultado numérico, a estratégia que funciona, e a gente vem adotando aquilo que é a estratégia. Você falou do Rick Warren, eu pensei em dois caras quando a gente fala de estratégia. O Rick Warren e o Tim Keller. Que é o outro cara que está na crista da onda, né? E eu queria citar duas coisas sobre esses dois caras que são assim da mesma natureza. Eu acho os livros deles bem aquela coisa americana mesmo, né? Um livro dessa grossura que podia ser assim às vezes, porque eles repetem. Eu falo isso. Ou seja, os fãs do Tim Keller me apedrejam, que eu falo que eu gosto de ler o resumo, porque não tem nada de errado ali. Mas olha o equívoco. Na rede social, você olha a foto da minha felicidade, que é um recorte da minha vida, é um momento de felicidade numa vida de dores, porque a vida é dor. A gente devia preparar todo mundo para o velório, lembrando que no final é assim que vai terminar. Você já lá nasce tomando porrada, né, velho? Agora, você pega aquele recorte da minha felicidade e começa a achar que o objetivo da sua vida é viver aquilo o tempo todo, sendo que nem eu não vivo. Nós fizemos isso com o Rick Warren e com o Tim Keller. Como que nós fizemos isso? A gente pega os resultados do Rick Warren lá nos anos 90 e falamos, queremos isso para a nossa comunidade. Aí o filho do cara suicida. E outra, você ainda pega o livro dele e aí você olha as estratégias e fala, vamos adotar aqui. Quando eu li no Igreja com Propósito, ele falando que fez mala direta, eu ri. Muito coisa de americano, isso aí, de estadunidense mesmo. Mala direta, na boa, você mandar uma carta para mim, eu nem abro a caixa do correio. E foi manuscrito, hein? Ele fez manuscrito. O que talvez até tenha um peso diferenciado. Porque uma carta escrita à mão é raro. Ficou muito pessoal, mas foi milhares de cartas ele fez. Mas pensa o como que hoje uma mala direta é uma estratégia que não tem nada a ver. Então, se você não pegasse o espírito da coisa, você simplesmente replicar o modelo, isso não é garantia de que vai funcionar. Nós estamos fazendo a mesma coisa com o Tim Keller. O Ogálvaro teve a oportunidade, uns anos atrás, né, que é pastor lá do nosso ministério, de ir na igreja onde o Tim Keller era pastor. E o Ogálvaro falou assim, dei tanto azar, mas tanto azar, que ele foi na semana em que o Tim Keller tinha aposentado na semana anterior. Nossa, velho. Mas eu falei, mas de tudo você viu a igreja dele. E ele falou assim, foi a igreja mais liturgicamente e visualmente conservadora que eu vi na minha vida. Cara. Falei, como assim? Ele falou, rapaz, o negócio estava quase católico ali na parada, visualmente. Eu falei, credo, irmão, o Tim Keller, o cara que fala da contextualização e tal. Então, ele não está mentindo, ele não está sendo incoerente. A igreja dele, de fato, vive tudo isso. Mas se você olhar só as palavras dele, não contextualizar isso para o seu contexto, ou gerar uma idealização de alcançar a cidade, de alcançar essa relevância toda, e você não entender que o livro dele é um recorte daquilo que é toda uma realidade. Você pode gerar uma idealização no seu coração, que se você for lá no culto da igreja que ele pastoreava, você vai se decepcionar. Então o Tim Keller não é o livro do Tim Keller. Ok. Ele é um homem que tem um monte de histórias. Tanto que eu fui em 2019, quando o Tim Keller veio para São Paulo, eu fui lá em São Paulo, no Mackenzie. E sabe quem me quebrou as pernas na pregação? Porque assim, tinha um monte de gente pregando. Então, foi um índio, não foi o cacique, né? Rapaz, foi.
pregou Jonas Madureira, Hernandes Dias Lopes, Nicodemos, alto nível. Não tinha ninguém ruim lá. Mas tinha um cara lá que eu... Quem que é esse cara? Né? E aí era o cara lá que abriu para ele. Era o... Como é que ele chama? Escreveu o livro lá, Vocação Perigosa. Pô, esqueci o nome dele agora. Vou lembrar já. E aí, tô eu lá assim, sobe o cara lá magrinho, bigodão assim, republicano, aquele cara que parece que fica lá no Texas com espingarda atirando no carteiro, sabe? E você olha... Aí você viu a aparência, né? Do mesmo jeito que talvez eu reclame que alguém faça comigo. Você fez aí. A mesma coisa. Né? E aí sobe lá o cara, tal, pega, senta, pega o microfone e começa a pregar. E a pregação dele botou o Tim Keller no bolso. Ok. Foi ruim o Tim Keller? De maneira nenhuma. Mas ele pregou sobre dificuldades da vida dele. A pregação dele era assim: eu quero contar para vocês sobre como eu era um homem irado. E aí falou da relação falou, tem dele. a ver comigo. É com todo mundo, né? E aí ele começou a falar da relação com a igreja, da relação com a esposa, de uma série de coisas ali que faziam parte da vida e do ministério pastoral, sabe? E eu olhando aquilo tudo ali, falei, poxa vida, espetacular. Então, esse cara é bom? É bom. O Tim Keller é bom, mas cuidado com o recorte que a gente faz daquilo que é essa nossa caminhada na vida da igreja. Porque senão nós vamos cometer o mesmo erro que a gente faz nas idealizações da rede social. Uma vez eu vi o Augusto Nicodemos dizendo o seguinte: cara bom não é o cara que você ouve, é o cara que te pastoreia. É muito fácil você pegar um livro, você ouvir um cara numa palestra, mas esse cara não te pastoreia. Você não convive com ele todo dia, né? Agora, Ari, vamos falar dessa coisa de um cara que chega lá e fala da vida dele, de como ele era um homem irado. Você acha que a igreja, a gente não forçou o fake, né? Você acha que a igreja está preparada para isso, cara? Para eu falar das minhas mazelas? Ou é eu que estou preocupado com a minha autoimagem e estou dizendo que a igreja não está preparada? O problema é o seguinte, se a gente falar, vamos fazer uma igreja nudista, isso já começa polêmico. Você é muito nudista, né? Eu acho que eu me exponho muito, mas eu acho que eu ainda não exponho tudo que talvez eu poderia. Agora, existem círculos de confiança onde a gente vai se expondo mais. Então, por exemplo, na igreja lá onde eu pastoreio, nós temos o conselho da igreja. E um esforço tremendo que nós fazemos lá no nosso ministério é fazer com que o conselho não seja apenas uma reunião administrativa, porque a tentação é grande, as demandas nunca acabam. O culto, às vezes, quer ocupar o lugar de Deus na nossa vida, né? O serviço do culto, né? E aí a gente fica escravo disso. Então, esse conselho, nós trabalhamos ativamente para ser um ambiente de alta exposição. Para quê? Para eu poder falar das minhas angústias e das minhas tentações, e não apenas dos pecados que eu já cometi. Porque depois que eu cometi, vai fazer o quê? Ok. Velho, mas é mais fácil, né? Você falar do que fazia. Ah, não sei, porque dependendo do que a gente fazia, já o negócio está feito. Aí daqui para frente agora é administrar causas que não dá para administrar. Bom, você aconselha muitas pessoas, sabe disso. Quando que o casal vem procurar ajuda porque o casamento está ruim? Quando ele está há 3 meses sem ter relações íntimas ou quando ele está há 5 anos? Então as pessoas às vezes não estão procurando ajuda, elas estão procurando a extrema unção já. E ele quer só que você valide um divórcio que até já aconteceu na prática. É muito ruim esse tipo de coisa. Então, a igreja não está preparada. É o que eu estou falando. Se eu tirar a roupa no meio do culto, isso é um escândalo. Mas eu acredito que a gente precisa começar a vestir roupas mais leves, a encontrar esses lugares onde a gente vai agora se despir, até a gente ter esse pequeno núcleo ali onde a gente vai se expor completamente, poder falar das nossas tentações. Ter um grupo que seja de irmãos de oração e de confiança, óbvio. Eu não estou falando para rasgar isso para todo mundo. Nem todo mundo está preparado para isso. Eu poder virar e falar, Lúcia, essa semana eu conversei com uma mulher e eu quero pedir oração. Porque no meu coração passou isso, isso e isso. Essa semana eu tive uma proposta financeira de uma coisa que não é correta. Eu quero oração. Ela pensa que bênção. Nós comemoramos quando os irmãos
erram, parece. Então, quando o irmão cai em qualquer pecado, a gente fica assim, ah lá, eu sabia que não era aquilo tudo, né? E, no entanto, a gente devia comemorar quando acerta, né? Porque o errar é quase que a norma, é a regra, é a nossa natureza. O acertar é que não. Agora, vamos pensar o seguinte, se nós criarmos esse ambiente de segurança, e que é o oposto do que é a internet. Porque na internet, quanto mais você se expor, curiosamente, menos público você vai ter. Porque as pessoas não gostam de serem confrontadas com uma realidade que eu acho que a gente tinha que trazer para a igreja. Se na igreja tiver todo mundo nu, quem fica constrangido é quem tiver vestido. É verdade. É o padrão, né? O cara olha e fala, rapaz, eu não quero ficar aqui não, porque eu sou diferente. O padrão de Deus eles estavam nus e não se envergonhavam. Isso é o padrão. O pecado entrou, trouxe a roupa, mas o padrão continua mesmo, é a nudez. Ari, tem um livro do Kierkegaard, chama Temor e Tremor, é uma análise que ele faz de Abraão levando Isaac para sacrificar. Aí ele vai falar o seguinte, das angústias do cara, filho. O cara dava um passo para frente, 2 para trás. Só que a gente apresenta Abraão, que jeito? Pega seu filho, vai, e aí a gente fala, o cara já pegou o filho, já levou, já mecou a faca, e pá, como se o cara não tivesse nem sangue. Aí o cara escuta isso e fala, cara, não dou conta disso. Não consigo essa fé. Mas Abraão não foi isso. Abraão não foi isso. Desde o começo ele não foi. Ele já começou mentindo. O lance da mulher dele. Correndo o risco do cara faturar a mulher dele. Esse foi o risco que ele correu. Mas o cara não estava nem aí. Mas como que a gente prega Abraão? Como que a gente prega Jó? Você prega o capítulo 3 de Jó, o cara amaldiçoou o dia do nascimento dele. Cara, Deus podia... Minha mãe podia ter me abortado. A gente protege Jó e tira o capítulo 3 e vai logo para o primeiro, depois vai para o final. O primeiro é o seguinte, Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Aí a gente vai no velório e fala para a mulher, bem, fala igual Jó falou. Qual capítulo, pastor, que o senhor quer que eu fale? A gente não pregou assim, porque a verdade, nós estamos falando de fake, de um perfil por um fio, nós estamos falando de uma mentira que as pessoas vivem, mas nós temos ambiente para a verdade. Tinha que ter, Se o cara chegar aqui, rasgar o coração e falar a verdade, nós estamos levando susto. Porque nós estamos engavetando as nossas incoerências. Então, a nossa vida real, lembra que a gente falou, a gente era do real, conheceu o virtual e agora nós migramos para o virtual. Então, do mesmo jeito que a gente só posta, só publica aquilo que é conveniente, nós estamos fazendo isso na vida real. É o virtual e esse padrão de idealização que está ditando o que a gente vive no mundo presencial. Então, nós temos uma pregação virtual também. É real, mas está totalmente influenciada por aquilo lá. A gente quer mostrar a melhor coisa, o melhor lado. Então, é ruim, é péssimo esse tipo de coisa. Se a gente não criar esse ambiente para as pessoas se sentirem seguras em poder se expor, e outra, se sentir incluído. Sabe que quando eu me converti, essa foi uma das crises na igreja. Eu, quando fui visitar uma igreja pela primeira vez, eu achei que só faltava asa para o povo sair voando igual eu também anjo. tive a mesma impressão. Falei, cara, eu sou muito pegador para eu não sirvo para ser crente aqui. E o que me salvou depois eram os estudos bíblicos em casas. Onde lá... Cortou a asa do anjo, né? Lá as pessoas eram mais reais. Lá eu via as angústias. E eu via angústias legítimas. De um cara que falava, poxa vida, eu entendi que eu tinha que pregar para fulano e o Espírito Santo gritava em mim, fala de Jesus para o fulano e tal. E aí eu fiquei, não, isso é coisa da minha cabeça. Ele falou, o cara morreu no outro dia. Não, pensa num cara que trouxe o estudo bíblico trazendo isso para nós. Eu falei, e aí? Ele falou, eu não sei. Eu não sei. Ele falou, eu vou ter que conviver minha vida inteira agora com a angústia dessa situação. Cara, eu fui falar com um cara que tentou suicídio 1h da manhã. Eu fiquei 1 hora com o cara. Voltei para casa e deitei. Às 4h da manhã ele consumou. Pulou da ponte. E eu quase morri com aquilo. Falei, cara, e agora? Como que eu vou conviver? Porque aí eu fico com a sensação de que eu falei. Quando você olha para Jesus, a parte mais extraordinária da vida de Jesus, para mim, é o Getsemane. Porque o cara faz 2 coisas que ele a vida inteira não fez.
O ministério inteiro ele não fez, e se ele não fizesse ali, a gente ia ter uma imagem de vida cristã completamente distorcida. Ele disse, fique aqui e vigia comigo, porque a minha alma está profundamente triste até a morte. Não, é Então, literalmente dizer assim, vocês não podem fazer nada, mas só de você estar comigo, cara. Não é verdade? eu chamo o Getsemane de um striptease, né? E a segunda coisa? Não, é isso, ele tira a roupa. Ah, Uma tá. coisa é dizer que precisa dos discípulos, fica comigo e ora comigo. É. A outra coisa é ele dizer, minha alma está profundamente triste tá. até a morte. Imagina você, pastor, chegar na frente da igreja e dizer, irmãos, a minha alma está profundamente triste até agora, até a morte. Eu estou até pensando aqui em ver o que eu faço. Cara, as pessoas não suportam isso. Então você hoje vive um ambiente cristão que não é favorável à verdade. Então as pessoas precisam esconder atrás da mentira, porque elas não têm segurança de falar a verdade. Nós tínhamos que ser um lugar. Eu fui numa reunião, eu trabalho com dependente químico. Você vai na reunião do dependente químico, é o seguinte, o cara chega meia hora atrasado, os caras bate palma, o cara na reunião da dependência química se coloca em pé e diz, meu nome é fulano de tal, eu sou adicto em recuperação e sóbrio só por hoje. E eu fiquei imaginando uma reunião da igreja, o cara se levantando dizendo, eu sou fulano de tal, cometi um adultério. O cara chega 2 minutos, 5 minutos atrasado na igreja, a gente olha no relógio e limpa a garganta. O cara chega meia hora atrasado, o pessoal bate palma. E por que bate palma? Porque o cara venceu. O cara não queria vir nessa reunião. Vir já é uma vitória. Então, olha que coisa. Cara, a gente aprende muito mais na reunião dos alcoólatras anônimos, dos narcóticos anônimos, do que na reunião da igreja. Sabe que uma vez eu fui pregar numa igreja, alguma currutela de Minas, que eu não lembro nem exatamente onde era, e eu tive uma experiência muito engraçada. Chegou lá, quando eu desci no aeroporto, um presbítero foi me buscar e ele falou assim, o pastor saiu de férias. Então, nós fizemos uma agenda para você. Porque já que me levou, né? Queriam ocupar a minha agenda o máximo possível, para fazer valer a passagem, né? E eu, ai, Jesus, lá vem, né? Não, na sexta nós vamos numa clínica para dependente químico, no sábado você vai falar para os jovens, no domingo você vai pregar na EBD e depois domingo à noite. De segunda no clube de mães. É quase, viu? Aí assim, os caras querem arrancar seu couro mesmo ali, né? E eu falei, beleza, né? Bora, que vocês marcou aí, tá certo. Aí me levou pro hotel, era sexta de manhã, quando deu assim, umas 6 horas da tarde, que era o horário... era só para dormir mesmo, né? Para dormir. Que eles foram me buscar para levar nessa clínica de dependente químico. A hora que eles chegaram lá para me buscar, eu estava na porta, assim, pronto, já com a Bíblia na mão, e eu estava de chinelo, de bermuda e de camiseta regata. Ok. Aí o presbítero, todo de gravata, para ir na casa de recuperação. Ele virou para mim e falou assim, mas pastor, você não vai arrumar? Eu falei, mas eu estou arrumado. Ele nunca tinha ido na clínica pelo jeito. Aí, não, mas você vai desse jeito? Eu falei, eu vou desse jeito. A hora que chegou na clínica, ele entendeu. Entendeu, cara. Que na hora que ele viu que eu misturei no meio dos caras, você não sabia quem era o pastor e quem era o dependente químico. Exatamente. Ele viu que a hora que eu subi para pregar, cara, eu quebrei todo mundo lá. Eu podia falar o que eu quisesse, porque era um igual. E não era normal nem lá. Tá certo. Vinha um cara que foi apresentado como pastor e estar lá. Então, esta empatia que a gente deveria gerar nas nossas relações é algo fundamental, eu creio que sim. Porque essa idealização, igual a gente trabalha em redes sociais, está matando a gente na internet e está matando a gente no mundo real. A gente começar a olhar esses recortes da vida e começar a achar que isso aí condiz com a realidade. Às vezes a rede social ela não se identifica com quem o cara é, mas com quem ele quer ser. E às vezes a igreja não se identifica com quem ele é e nem com quem ele quer ser, ou quem ele precisa ser. E aí o cara vai para isso mesmo, né? Então, falando desse ambiente de verdade, que para mim é o mais importante, a gente tem que achar uma melhor maneira de fazer isso, né? A gente precisa escutar mais o povo, né? Eu li um livro, Descrentes.
o que eles pensam Eu tenho um projeto online que chama sobre nós. Descrentes. Bacana. Né? O que eles pensam sobre nós. Eu fui num congresso e lá estava uma inglesa chamada Daphne Kirk. E ela fez o seguinte, ela chegou no congresso, né, estava cheio de famílias e crianças. E ela falou, olha, é o seguinte, as crianças agora com a minha filha. E aí as crianças saíram e acompanharam a filha dela. Ela falou, gente, é o seguinte, eu estou precisando levantar uma oferta aqui para ajudar aí uma entidade. E quem pode ajudar? Aí a mulher olhava para o marido olhava para a mulher, ninguém tomava iniciativa. Ok. Falei, não, gente, é brincadeira, não estou precisando de oferta. Quer dizer o seguinte, eu mexi nos filhos de vocês. Vocês me entregaram os filhos de vocês. Vocês entregaram os filhos de vocês para uma mulher que vocês nunca viram. Mas a hora que foi para mexer na finança de vocês, vocês não tiveram coragem. Olha o nosso conceito de valores. Nós estamos entregando o melhor que a gente tem para quem a gente não conhece. E todo congresso que ela vai, ela leva uma pessoa que ela está evangelizando. E aí ela estava com uma moça, e aí nós dividimos em seminários, em pequenos grupos, e aí o tema era como pensam os não crentes. E aí os caras falavam, davam suas opiniões, e a moça, eu não concordo. Eu não concordo. Eu não concordo. Aí os pastores, organizadores do negócio, falaram assim, Davi, quem que é aquela menina que você trouxe? Quem que... A hora que falou sobre o pensamento dos não crentes, ela discordou o tempo todo. Eu falei, ela é uma não crente que eu estou evangelizando. Então a gente parte do princípio de que as pessoas pensam isso, quando, na verdade, não é o que elas pensam. Será que a igreja não se perdeu nisso, né? A gente está buscando uma clientela, a gente está falando de algumas coisas que não tem nada a ver com a realidade delas. Eu tenho um projeto chamado Descrentes, que eu trabalho há alguns anos, né, na internet, e o foco é principalmente pessoas desigrejadas. Okay. Embora eu afeto pessoas que às vezes tiveram uma experiência muito superficial com a igreja, mas nem chegaram a experimentar de uma conversão real. Okay. Já houve alguma decepção ali e já rompeu. Né? O cara que está vacinado com relação à nossa estética, ao nosso sistema, essas coisas todas. E quando eu fui começar esse projeto, uma das minhas angústias era essa. Como é que eu converso com alguém que não professa a nossa fé? Aliás, eu fui pregar uma vez numa presbiteriana lá no Recife e eu tive uma experiência muito engraçada. Quando eu terminei de pregar, quando me chamaram no púlpito foi um escândalo. Mas beleza, né? Eu vi na cara de todo mundo, mas todo mundo ficou. Aí quando eu terminei de pregar e eu desci, todo mundo veio conversar comigo. E aí veio um casal de velhinhos, assim, com uns 250 anos mais ou menos. E aí o senhorzinho veio, me cumprimentou, agradeceu pela mensagem, fez alguns comentários, tudo muito positivo. Ele falou assim, eu só queria fazer um comentário aqui, assim, um pouco mais diferente. Falei, faça, né? Ele falou assim, você não fala como crente. E aí eu disse assim, obrigado. Ele falou, que isso é elogio. Mas não foi um elogio. E aí eu falei, não, mas eu me senti elogiado. Quando eu fui trabalhar esse projeto com pessoas desigrejadas ou que não comungam da nossa fé por algum ranço, eu encontrei esse estilo de falar como uma grande ponte. Eu consigo me comunicar com essas pessoas porque eu não falo como um crente. Okay. Então isso já é algo positivo. Mas o que eu poderia fornecer para essas pessoas que elas já não receberam ou que elas já não têm? Então, às vezes, a gente começa a pressupor coisas demais. Eu me afirmo especialista e começo a dizer o que as pessoas querem. E eu percebi que isso não fazia sentido. Então, na minha cabeça, o que falta para uma pessoa se curar da sua relação com a igreja? Na minha cabeça, falta palavra, falta oração, falta comunhão, ou seja, o tripé daquilo que vai ser a própria vida comunitária, que, como ele está afastado, ele não vai receber. Então, eu tentei levar isso. Organizei alguns grupos onde a gente estudava a Escritura,
a gente sempre orava, porque era live, fazia tudo ao vivo, e levando palavra. E no meio dessa palavra, já que eu não falo como crente, eu sempre trabalhei as minhas angústias e as minhas dúvidas. Uhum. Você falou, por exemplo, de Jó, né, no capítulo 3. Eu consigo pensar num monte de capítulos que me dão um nó na cabeça. Um nó na cabeça. Eu fico pensando, por exemplo, na angústia de Neemias na frente do rei, que está escrito em um versículo. Então Neemias orou ao Senhor e respondeu. Que oração porcaria é essa que durou uma fração de segundo e foi eficiente? Então, o que esse cara estava no coração a ponto de não conseguir esconder do rosto dele? Então, às vezes, nós não estamos falando sobre isso. Outro caso, Esaú. Gente, Jacó. Verdade. Na boa, enquanto Jacó está lá brigando com o anjo, e aí depois, o cara é tão safado... É um 7-1, né? Tão safado que ele manda na frente os presentes, depois as mulheres, depois os filhos, depois os bens e ele fica por último. Ou seja, se o negócio for pegando fogo dali para frente, ele vaza fora. Você vê que o cara é um safado. Ali a situação muda. Agora, onde me quebra as pernas? A hora que ele chega, o irmão vem e o abraça e o recebe. Aí eu fico assim, o que sobra para uma pessoa depois que ela vendeu o direito de primogenitura? Então, a história de Jacó é espetacular. Para mim, a história de Esaú também é espetacular. Eu quero saber angústias que esse cara carregou durante esses quanto tempo? Foram 14 anos só pelas mulheres, fora o resto do tempo. Sei lá, quase 20 anos, talvez. Quanto tempo levou essa história para ele entender que ele abriu mão de algo muito precioso e que não tem volta. Não tem volta. Então, essas perguntas que a gente vai fazendo e essa exposição a respeito das nossas angústias com relação a isso, geram empatia. Aí as pessoas lá, os descrentes, os desigrejados, os decepcionados, veem uma grande conexão, uma empatia por aquilo que a gente está falando. E aí vem os testemunhos. Os testemunhos são geniais. Nas propostas de grupo que a gente fazia ali de comunhão, de debate, eu já fiz 3 casamentos. De gente de cidades diferentes, que se conheceu e depois mudaram e casaram, e aí me chamava para fazer o casamento. Porque falava assim, não, eu conheci a minha esposa, eu conheci o meu marido por causa desse projeto. E agora a gente congrega numa igreja tal, e mas quem tem que fazer o casamento tem que ser você. E para mim é uma coisa de louco isso. Outro caso, gente que me escrevia falando assim, eu havia desistido de participar de uma igreja real, física. Mas aí eu te conheci e pensei, esse cara tem crises da mesma natureza que eu tenho. Okay. Só que aí ele vai vendo a minha vida e ele vê que eu congrego. E aí ele fala assim, não, mas a igreja desse cara deve ser muito boa. E aí ele começou a acompanhar a minha igreja. Depois ele testemunha, ele fala assim, rapaz, eu reclamava da minha igreja e descobri que a sua é muito pior do que a igreja da onde eu saí. Okay. E, no entanto, vocês estão lá, cara, com afetos, com esforço, com empenho, tentando ver a igreja de Jesus no meio de tanto de porcaria que nós fazemos, que dizemos que é em nome de Jesus, mas que às vezes é a gente tentando resolver o nosso próprio problema. Eu vou falar uma coisa. A gente tinha que ter coragem de Mateus, né? O cara entra lá em Mateus capítulo 1, primeiro livro do Novo Testamento. O cara me traz uma genealogia de Jesus, pensa em gente bagaçada, complicada, doente, não existe, velho. O cara é judeu, o cara bota mulher na genealogia, o cara bota prostituta na genealogia, o cara bota uma estrangeira na genealogia, o cara bota 2 filhos de Tamar na genealogia. Não joga nada para debaixo do tapete. Nada para debaixo. Aí, qual que é o problema da igreja? Tem um livro do... Não vou lembrar o nome do cara, mas é Proibida a Entrada de Gente Perfeita. Eu já li. Acho que é da Gateway, né, a igreja do cara. Rapaz, é uma igreja que tem vontade de conhecer. Porque, na verdade, quando a gente ensina isso, né, que aqui é um lugar de gente imperfeita, que esse é um ambiente para você, a verdade libertará, o cara não precisa esconder. O cara não precisa criar uma imagem que não é. Ele não precisa
estabelecer um perfil que ele não tem. Por quê? Porque ele é aceito na sua imperfeição. A gente precisa viver o verdadeiro evangelho. Tem um livro que eu estou relendo agora, é O Resto do Evangelho. Ah, já li esse livro. Eu estou com vergonha, cara. Estou com vergonha. Falei, meu Deus, a gente... Sabe que eu fui lendo esse livro, a hora que chega no meio eu fico assim, e agora? Para onde O que eu faço agora? Para onde ele vai? E depois ele termina e fala, poxa, é tão básico, né? Então, você perguntou para onde ele vai. Eu perguntei, o que eu faço com o que eu falei até agora? Né? Que agora eu tenho que ir consertando isso. Né? Mas, assim, eu andei de acordo com o que eu alcancei, né, irmão? Então, agora a gente vai alcançando outros caminhos. Mas é isso, Ari, eu acho que a gente está vivendo um grande desafio. Ser igreja, né, hoje, nesse contexto que nós estamos vivendo, com essa pegada, né, de ser um ambiente de cura mesmo, de tratamento das nossas mazelas, um lugar para todo mundo. Né? Eu não sei como é que vai ser, não, velho. Quando começar a entrar cara com peito aqui, com bunda, e o cara levantando a mão e para adorar a Deus, e como é que a igreja vai fazer com isso, não? Eu só acho que, já que a internet está virando um ambiente de idealizações que estão gerando até patologias e decepções, porque as pessoas não são tão bobas como a gente às vezes acha que são. Não, O cara olha lá o modelão fitness e ele se empolga. Eu vou ser esse cara. Vai cair na real logo, né? Cai, porque não é fácil. Manter aquele padrão de idealização é uma loucura, é uma coisa que você não vai conseguir. Você segue o nutricionista das dietas e você não vai conseguir. O cara está fazendo de ego, então, né? Ele está fingindo que acredita para levar a vida, né? Ele está buscando a felicidade do fulano e ele não vai ver. Não, e é legal que agora isso está acontecendo com o turismo. Eu sigo uns perfis, às vezes, no Instagram, cara, que é genial. Assim, perfil de viagem. O cara pega assim, olha a foto de Maragogi, que está para todo lugar. E ele vai lá em Maragogi, tira uma foto no mesmo lugar e você olha e fala... Que lugar feio, cara. Não é que é feio, é que a foto não foi tratada. Ele não pegou o sol, ele pegou a realidade. Né? Ou você vai num lugar onde a água é transparente, naquele dia choveu, a água não está transparente. Então é legal. Deu ruim, isso. né? Vai trazendo para a realidade. E aí o que eu acho é o seguinte: a única coisa que a gente precisa é, na nossa realidade, no mundo real, não jogar as coisas para debaixo do tapete. Porque o problema hoje do cara, quando se decepciona com o virtual, é atrativo essa realidade, a empatia. Então ele se decepcionou lá e ele agora... É possível, né? É possível. Agora, se a gente começar a idealizar aqui, do mesmo jeito que está se idealizando lá... Esse talvez seja o problema. Aí o cara vai para o metaverso do Facebook agora. E o na boa, não é a primeira experiência de mundo online. Teve há mais de 10 anos atrás, que chamava Second Life. Eu entrei. Aí eu olhei, vi e falei. E agora a galera tá assim, o André Valadão tem um culto no metaverso. É do capeta. Eu falei, não, é um ponto de pregação. Alguém tem que ir lá e pregar o evangelho. Toda tecnologia é do capeta também, né? Pelo amor de Deus, né, gente? Agora vamos ser honestos. O cara vai lá, tal, beleza. É uma grande oportunidade. Dá para você quebrar as pessoas no meio, pregando a verdade num ambiente desse. Verdade. Aí, quando a ficha cair, esse cara vai encontrar uma igreja onde aquilo que foi pregado em verdade está materializado, com todas as mazelas, com todas as dores. E eu acho que tudo está acontecendo, foi profetizado, né? Jesus falou que a gente ia pescar de rede, filho. A gente só tem que saber usar essa ferramenta. O duro é que são duas coisas que Jesus fala. Primeiro, essa questão do pescar de redes, e segundo, de que nos últimos dias os homens vão procurar outras coisas, né? Vão procurar mestres que vão falar outras coisas. Segundo as coceiras do ouvido, né? É aquilo que é a demanda, o que o cara quer ouvir. Então, vamos resumindo então. Enquanto o cara ir nas redes sociais, enquanto as redes sociais estão preocupadas com fazer o cara querer o produto, né? Porque, na verdade, você só não descobre o que você quer, ela meio que induz você a querer aquilo, né? Qual o papel da igreja? A gente lida com a verdade, a gente prega e acredita que a verdade libertará. Não é a mentira, é a verdade que liberta. Então, quando Jesus disse isso, é porque ele sabia
que a mentira se apresentaria de tal forma, é um sofisma, né? O que é um sofisma? É uma mentira vestida de verdade. Então, o mundo é um grande sofisma aí. E a igreja tem essa palavra libertadora, né, o que é o evangelho, que transforma, né? A gente estava conversando agora sobre o papel da igreja, né? Já está se descobrindo que é o evangelho que vai fazer a diferença, né? Não é a classe social, não é se o cara é da classe A, da classe C, né? Se o cara é do primeiro mundo, do terceiro mundo, não é isso que vai fazer diferença. O que vai fazer diferença é o evangelho, é a relação que ele tem com o evangelho. É a conversão, é o Cristo que torna a pessoa nova criatura. Então, o John Maxwell ele diz o seguinte: o líder sonha e procura as pessoas, mas as pessoas procuram o líder para sonhar. Talvez nós tenhamos que ser as pessoas que vão ajudar as pessoas a sonharem com aquilo que é o projeto de Deus, não com aquilo que é o desejo delas. Porque qual que é o grande problema? Se você não vai em direção ao seu propósito, você vai em direção ao seu desejo. E a mídia descobriu que o caminho do desejo, que é atrativo, né, que foi o que levou Ló, né? Ló viu as Campinas e tal, e foi armando a sua tenda, né? E Abraão, era uma foto de Facebook, foto, né? Do Facebook. E aí, Sodoma e Gomorra. Claro. E Abraão falou: você escolhe para onde você quer ir, eu vou para o outro deserto, lado. Que se dane. Essa é a divisão, né, de sociedade mais justa que a gente tem. Aí um dia me chamaram para falar num encontro de empresário, eu falei: então vamos lá, quem está disposto a fazer isso? Para onde você quer ir? Você vai para lá, eu vou para cá. Então ele foi levado por esse mundo mesmo, né, do Facebook, do aparente, né, como Eva. Isso é antigo. Ela olhou e viu que a Eva era boa, agradável, para dar entendimento, e eu quero isso para mim. Então isso não mudou, né? O pecado é o mesmo, o coração do homem é o mesmo, e o remédio é o mesmo. Então, para a gente fazer aí as considerações finais, qual é o grande desafio? A gente pensar nessas dores, né, que estão acontecendo nessa interação com o virtual e nessas idealizações, às vezes é mais simples do que a gente está imaginando. A gente só precisa mostrar para as pessoas que um beijo de verdade vale mais do que 1000 emoticons de beijo que nós estamos recebendo na internet. Sim. Uma relação afetiva real é muito melhor do que 200 conversas que acontecem online. O sexo no mundo real tem que ser, né? Deveria ser muito melhor do que todas as idealizações que as pessoas estão fazendo no consumo de pornografia. Da mesma maneira, a vivência na vida comunitária. Então, há desafios, há muitos. Às vezes, a gente falou aqui do princípio da coerência com o fundamento. Nós estamos fazendo isso até com pregação hoje em dia. Se você for no YouTube, vai achar pregações muito melhores do que as nossas ordinárias de domingo, facinho. Você só pesquisar lá Nicodemos, Hernandes Dias Lopes. O Hernandes Dias Lopes, eu falo que é o Silvio Santos dos evangélicos, não tem como não gostar dele. É verdade. E aí você vê ele falando assim, não, a pregação minha para ficar boa, eu tenho que pregar ela pelo menos 22 vezes. Eu falei, nós não temos esse privilégio. Verdade. Porque domingo já tem que ser outra, né? Eu tenho um cara na igreja, quando você repete sermão, ele fala assim: pastor, o senhor já pregou esse texto aí, o cara ainda me queima. Aí o Hernandes, como hoje ele não está mais como pastor titular de uma igreja local, né? Ele virou conferencista, né? Então ele tem o privilégio de ir sofisticando, aprimorando. Isso é fantástico, não tem pregação ruim desses caras. Então quem vai ouvir a nossa pregação? E aí nós estamos perdendo talvez uma pedagogia do mundo real, que é mostrar que o real... Para a gente ter o êxtase em tudo, tem processo. Verdade. Então, o que a pessoa tem que aprender? Não apenas aprender Bíblia, mas aprender a ouvir Bíblia, a ver Bíblia, a garimpar as virtudes da Bíblia na nossa jornada comunitária. Como você falou, o cara pode olhar as fotos na internet, falar, a igreja do Ari é boa demais, a igreja do Ogálvaro é boa demais. Vai congregar lá, então. E aí você vai ver que é a mesma coisa, as mesmas lutas, os mesmos desafios, e tem coisa que é pior. Então, o que acontece? Eu quero ver
O cara vir para mim e falar, não, porque o Nicodemos mandou bem. É óbvio, é o Nicodemos. Olha a estrada que ele tem. Uhum. Eu quero ver achar virtude na minha pregação. Ok. Eu quero ver achar na pregação de um pastor que prega todo domingo, ordinariamente, e que tem que ralar para fazer essa pregação acontecer. E acha virtudes? Acha. Um testemunho para a gente finalizar aqui. Uma vez eu vi um culto muito ruim na Sal da Terra. A gente ainda estava plantando a nossa igreja e o culto ruim, o que era um culto ruim? Sabe quando o louvor não acertou a mão? Uhum. Falhas técnicas, tal. Incomoda. Incomoda. Não, é para Deus o escambau. Uhum. A parte técnica é para nós mesmo, porque se a parte Deus técnica... tem péssimo gosto, né? Se Deus quisesse bem feito, botava até o diabo para fazer, que ficaria melhor, né? Então não é essa a questão. Então o louvor já não fechou bem. Aí na palavra, pensa numa pregação onde tudo foi repetido, onde tudo foi mais do mesmo, a ponto de que quando terminou a pregação, eu saí com o seguinte sentimento: eu perdi o meu tempo de estar aqui. Esse foi meu sentimento. Aí, final de culto, isso já faz muitos anos, né? A minha igreja vai fazer 20 anos que está plantada, né? Então faz muitos anos mesmo. Aí, os irmãos, vamos numa pastelaria comer? Aquelas coisas que crente faz, né? Chega lá, emenda as mesas. Eu chego num lugar, tem mesa emendada, eu já saúdo todo mundo com a paz do Senhor Jesus, mesmo que eu não conheça ninguém. Coisa de crente, é coisa de crente. Coisa de crente. Chega lá, emenda as mesas e a gente faz igual a congregação cristã. Já põe as mulheres para lá e os homens para cá, para não ficar as conversas cruzadas, né? Porque as mulheres querem sentar de casal para depois conversar cruzado. Não, já separa logo. Vocês conversam aí, nós conversamos aqui. Aí senta na minha frente um novo convertido. Um cara que tem 3 meses de igreja. Que amou a pregação. Rapaz, ele fala isso para mim assim na minha frente. Ele falou assim, rapaz, o culto hoje foi uma bênção. Lúcio, eu unhei a mesa assim. Ó. Você pediu perdão, né, irmão? Não, eu virei. Não, eu sou mais atrevido. Eu virei e falei assim, foi uma bênção? Explica para mim o que foi uma bênção, então. Não. E aí ele virou e falou assim, a pregação. Eu quase chutei a mesa de baixo aqui, a canela dele. Falei, mesmo? O que Deus falou com você, então? E aí o irmão começou a falar. Um novo convertido. E cada explicação que ele trazia, Lúcio, nas coisas mais simples, na mesma pregação que eu vi, parecia um garimpeiro, com a água até no joelho. Cada vez que passava aquela peneira lá, saia uma pepita de ouro, rapaz. Ali eu me senti um lixo. Porque ali eu percebi que eu estava insensível para o ordinário. Exatamente. E eu perdi a capacidade de ver o extraordinário no ordinário. O problema da internet é que aquilo é uma mentira, porque pinta um cenário de que a gente vive o extraordinário o tempo todo. Então, além da gente pregar a Bíblia, trabalhar a transparência, vamos mostrar para as pessoas que o extraordinário está no ordinário. Como dizia Chesterton, né? Não tem nada mais extraordinário do que um homem comum, com a sua família comum, com a sua esposa comum, com seus filhos comuns. Deus nos dê graça para viver isso. Amém. Ari, eu queria encerrar esse momento. Muito bom ter você aqui. Mas lembrando do Monte da Transfiguração. Eu acho que o Facebook, eu acho que o perfil é o Monte da Transfiguração, filho. São roupas resplandecentes, Moisés, Elias, tudo perfeito, uma voz. Falamos de coisas que a gente não sabe. Como é que ele sabia quem eram os caras? Pois é, velho. Tinha crachá, tinha legenda. E tá aí, tem um tanto de coisa e aí aí, né? a voz que desce do céu e diz, esse é meu filho amado, e tá lindo. Mas os caras saem dali, filho. Tem um endemoniado lá, e os discípulos estão tomando maior porrada, não consegue resolver a parada. Então, filho, o mundo real é esse, né? É um mundo onde você está num dia na transfiguração, mas no outro dia você está no pé da montanha expulsando demônio. Valeu, galera aí que nos acompanhou. Privilégio ter você conosco. No nosso próximo Quinta Cast, nós vamos receber aqui a Paulinha, a doutora Paula, psicóloga, que foi formada na vida. Eu acompanhei a vida dela e o nosso tema será Quando a Dor Não Destrói. Dói, mas não destrói. Então, você é o nosso convidado para estar conosco. Mais uma vez, obrigado, Ari. Deus abençoe seu ministério. Continue te usando aí grandemente. Tá bom? Obrigado. Valeu, obrigado. Valeu.